Eu vou mostrar aqui a pesquisa, os principais charts, e o Vinícius vai comentar que ele tem algumas coisas para contar e observar a respeito dessa pesquisa. Vamos lá. Aprovação do governo Lula, que acho que resume aí a ópera, tá? Vem não crescendo desde aqui de maio, 40, 43, 46 de aprovação, fechando a boca do jacaré, desaprovação de 57, 53, finalmente 51, tá? Com esse número, o Lula está virtualmente reeleito em 2026, o incumbente, tá? Como dizem os cientistas políticos americanos. Está virtualmente reeleito para 2026. Vinícius, eu vou passando aqui, você fica à vontade para comentar, tá? No Sul, a aprovação do Lula cresce de 35 para 38. Veja só, tá? No Sudeste, de 32 em maio para 42, 10 pontos, Vinícius Segala. No Sudeste, tá bom? Nordeste tem uma desaprovação aqui, 44, 40 e 37, mas volta a crescer, 53, 60 de aprovação no Nordeste, que estava em queda. Vocês podem ver aqui, ó, estava 53 e 44. Agora a desaprovação foi para 37, aprovação 53 para 60. Centro-Oeste cresce 40 a 44. Tá? Desaprovação cai. Enfim, todos os índices que importam são favoráveis ao presidente Lula. Eu estava vendo um cara falando sobre isso, que o Lula já vinha no crescendo e o Trump deu um empurrão para melhorar ainda mais, junto com o Eduardo Bolsonaro, claro, nessa louca cavalgada dele, esse jumento, buscando vingança em nome do pai dele, um Hamlet às avessas, um doente mental, e que, como suicida político também, está levando o legado, né, trágico do pai para o fundo do poço, que é onde você mereceu estar. Mas agora estão caprichando junto com, claro, o Donald Trump. Então, todos esses números aqui são bons, mas destaque para o Sudeste e para o Sul. Vinícius, se você quiser comentar, você me fala e eu paro aqui, tá? Tá. Valeu, eu já comento. Fala aí, pode falar. Não, você não quer continuar? Mostra mais um pouquinho, já eu comento que eu vou fazer um comentário sobre a globalidade desses dados aí. Tá bom. Essa parte do salário mínimo é importante, Kiko, se você quiser só Vamos mostrar. Lá. Até 2 salários mínimos, a aprovação vai de 45 para 55, desaprovação de 40 para 44. Perdão, de 40 para 44 para 40, tá? Desaprovação, perdão. Mais de 2 salários mínimos a 5. Entre 2 a 5 salários mínimos. Aqui, ó, desaprovação fica na margem de erro, aprovação sobe um pouco. Mais de 5 salários mínimos, a aprovação do Lula cresce. Olha que interessante. Entre os, assim, podemos chamar os mais ricos, de 37 para 39, mais de 5 salários mínimos, a desaprovação vai de 61 para 60. Fala, você quer comentar isso aqui? Fica à vontade. Eu quero, Kiko, porque o Felipe Nunes, né, o diretor da Quest, aí, o instituto responsável pela pesquisa, ele destaca isso, inclusive, né? O ponto que é verdade que o Eduardo Bolsonaro, na sua cavalgada inconsequente, está ajudando o presidente Lula. Né? O Donald Trump também está ajudando, nada como inimigo externo para unir internamente um povo. Né? Então, a gente está sofrendo ataques externos, você se une em torno do seu líder que está enfrentando muito bem esses ataques. Mas a questão é o dinheiro, é a economia, é o bolso estúpido. Porque, veja só, primeiro, a gente tem que se preocupar, em termos eleitorais, basicamente com esse aí de 2 salários mínimos, porque eu lamento, mas é isso que ganha o brasileiro. A maior parte dos brasileiros parece pouco, mas a média salarial do brasileiro é de 2 salários mínimos. Então, esse povo que está crescente a aprovação do presidente Lula. Quem ganha mais de 5 é muito pouca gente, cresceu, legal, mas o que importa é esse pessoal mais pobre, porque é a maior parte do povo brasileiro. E por que cresceu? Por que cresceu a aprovação e caiu a desaprovação? Ela tinha atingido um saldo negativo
entre aprovação e desaprovação no começo do ano de 17 pontos percentuais, né? Agora está aí a boca do jacaré praticamente fechada. Porque, conforme eu vejo o que diz o próprio Felipe Nunes, depois de mais de 1 ano e meio, isso é aspas dele, a parcela de brasileiros que percebe alta no preço dos alimentos caiu para perto de 60%. Esse número já foi de mais de 80%. Esse alívio no bolso impulsionou a popularidade do governo. E é verdade, porque a diferença está no supermercado. As pessoas acham que tem a sensação de que tem maior poder de compra, e é isso que interessa. Eles querem a picanha, a cervejinha, o arroz e o feijão barato. Sempre é a economia que move, né? É difícil as pesquisas eleitorais fugirem dessa lógica, né? Existe no Brasil, em virtude da polarização, do radicalismo, do bolsonarismo, pobre que prefere o Bolsonaro, mesmo que o desempenho econômico do país tenha sido pior durante seu governo, nitidamente muito pior do que o de agora, né? O Brasil saiu do mapa da fome de novo, por exemplo, né? Mas, tirando essa parcela radicalizada, que é só uma parcela também de quem vota, as pessoas votam com o bolso. Então, na medida em que a economia começa a dar sinais de melhora para o bolso do trabalhador, não adianta índices, dólar, bolsa, né? Precisa o preço no supermercado, o salário do cara está comprando mais. O governo Lula aumenta a sua popularidade. Então, é mais mérito próprio do governo Lula do que demérito do Eduardo Bolsonaro esse aumento na aprovação do presidente, Kiko. Muito bem. A aprovação do governo Lula por religião cresceu também aqui, ó, entre os católicos, de julho para agosto, de 50 para 54, a desaprovação vai de 45 para 44. Entre os evangélicos cresceu também, de 28 para 31, e a desaprovação vai de 69 para 65. São 4 pontos aqui de desvantagem para a desaprovação. Importante também esse número. Bolsa Família, os que são beneficiários, a aprovação vai a 60%, desaprovam 37%. De quem não é beneficiário, cresce também aqui, ó, de 41 para 43, 55, 54 desaprovação. Aqui a aprovação do governo Lula, de acordo com quem votou no Lula no segundo turno, 79 aprovam, também cresce, desaprovação 19% entre os eleitores do Lula. Do Bolsonaro, desaprovação, curiosamente, né, com essa radicalização, a desaprovação do governo vai a 92%, e a aprovação cai de 9% para 6%. Esse grupo aqui é firmemente apegado mesmo à família, e eles acham, né, claro que não há a realidade possível que consegue penetrar a cabeça desses imbecis. E aí, aprovação do governo, posicionamento político, lulista, 90% aprovam. Eu queria conhecer os 10% de lulistas que não aprovam. Interessante, né? Ou o cara está mentindo, ou sei lá, né? Eu sou lulista, mas não aprovo o governo. Eu sou lulista, mas não gosto do Lula. Sou corintiano, mas gosto do Corinthians. Lulista sem Lula, né, Kiko? Esquerda não lulista, 86% aprovam, e aqui a turma do Jones Manuel, 14% desaprovam. Não tem posicionamento. Não interessa, a direita não bolsonarista cai a aprovação do Lula, bolsonaristas também ali sobe um pouquinho a aprovação, mas tem 8%, desaprovação e 90% do público bolsonarista. A notícia é muito ruim também para a direita, para os governadores ratos, como o chamam o Carlos Bolsonaro. Saudade de Carluxo. Diga lá, Vinícius. Saudade do Carluxo. A respeito do bolsonarismo, você vê que existe essa turma de imbecis que você disse, né? Mas veja como se distancia esse dado que eu vou falar agora da relação de quem votou para o presidente Lula e quem votou no Bolsonaro. 48% dos brasileiros estão achando que o Lula e o PT estão se saindo melhor diante do tarifaço do que o Bolsonaro e seus aliados. 48%. 28% apenas acham que está se saindo melhor o Bolsonaro. Esses 28% é esses aí que você falou, o bolsonarismo raiz, que beira os 30% no Brasil, que não vão mudar nunca. Mas veja como está distante
da relação que existe entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro. Mostra que realmente não tem como as pessoas normais acreditarem que eles estão agindo em defesa do país. Tanto que 69% acham que o Eduardo Bolsonaro está defendendo só ele e os interesses do seu clã. E 23%, os mesmos bolsonaristas raiz, apontam que ele defende os interesses do Brasil, né? Isso aí, vamos lá, vou seguir aqui. Só um minuto, um probleminha, vamos lá. Uma avaliação do governo Lula, já mostrei alguma coisa, comparativa. O governo está melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? 43% consideram que está melhor, 38% consideram que está pior. É muito dividido mesmo o eleitorado, né? Interessante ver isso, como o Brasil ficou isso. De um lado, acho que as pessoas normais, e do outro, gente que reza para pneu e coloca celular na cabeça para falar com o ET. O governo está melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? Para os lulistas, melhor, 88%. Esquerda não lulista, 85%. Não tem posicionamento. Esses aqui vão ser decisivos. 37% acho que está melhor. 32% acho que está igual. 27% pior. Direita não bolsonarista. 81% dizem que está pior. Esse termo aqui, a direita não bolsonarista, é estranho. Que eu gosto, tá? Porque eu acho que o entrevistador pergunta: você é bolsonarista ou lulista? Eu não sou nenhum dos dois, sou de direita, tá bom. Mas que direita? Não tem outra direita, né? Ela foi sequestrada pelo bolsonarismo. Então, na prática, eu acho que não existe esse bicho aqui, direita não bolsonarista. Então, esse cara todo vai votar no Tarcísio. A direita não bolsonarista está conosco. A direita não bolsonarista é o Alckmin, a Tebet, não é isso? São liberais, uma direita, conservadores, que entendem o que é uma resistência diante da radicalização de uma extrema-direita delinquente. Então, a direita não bolsonarista, na prática, deveria estar com o Lula. Esse cara aqui é bolsonarista. Essa Coca-Cola é Fanta. Né? Também acho, não é isso mesmo. Aí. Direção do país, interessante também. 36% acho que ela está certa, 57% errada. Está diminuindo também, fechando, volto a dizer, essa tal de boca do jacaré. O problema nas estatísticas, tendências, é quando começa a se abrir e, eventualmente, abre demais, você não consegue recuperar. Quando começa a fechar, é a boa notícia, nesse caso, para o governo Lula. O Brasil está indo na direção certa ou errada? Para os lulistas, 73% acho que está na direção certa e 21% dos lulistas acho que está na direção errada. Esquerda não lulista, 74% na direção certa, 18% na direção errada. É a turma do PCO e do Jones. Não tem posicionamento. 61% acho que está na direção errada, 29% na direção certa. Dita não bolsonarista, 94% contra 4% certa, bolsonarista 89%, 8% certa. Você quer comentar aí alguma coisa sobre a economia? Diga lá. Não, só comentar o fato de que a popularidade do presidente aumentou, principalmente entre os mais pobres, e também com mais força no Nordeste, só prova a razão econômica dessa curva, né? Porque esses mais pobres, talvez nem tenham ouvido falar, uma parte no tarifaço, né? Não tem mais preocupação com diplomacia internacional. E o Brasil teve um pico inflacionário dos alimentos no começo do ano, que, sem dúvida, foi um dos maiores geradores dessa queda de popularidade do presidente. Esse pico inflacionário passou. Até as perspectivas de inflação todas estão caindo. Então, só tenho a comemorar, viu, Kiko? Porque a economia do Brasil está nos eixos. E se continuar assim, o presidente Lula vai ser eleito. E aqui está o registro que você está falando, né, de março de 2025 até agosto, a essa ascensão aqui na percepção, né, das pessoas de 6% para 22%, dizendo que a economia do Brasil melhorou.
E nesse mesmo patamar, aí essa parcela mesmo de gente não enxerga a realidade, uma parcela ideológica, não adianta, né, você mostrar, você ter, sei lá, né, dados da macroeconomia e também no supermercado, que eles vão estar sempre negando, a turma também que tomava cloroquina e ivermectina. Nos últimos 12 anos, a economia melhorou, piorou de acordo com região, e aqui tem esses números aqui. No Nordeste tem uma explosão de melhora, no Sudeste fica mais ou menos flat, no Sul a percepção, curiosamente, de 19 para 15, né, no sentido de aprovar, mas cresce a desaprovação, e no Centro-Oeste e Norte cresce a aprovação. É mais fácil ou mais difícil conseguir um emprego hoje do que há um ano? Está flat.